Olá, muito boa tarde a todos que já estão nos acompanhando. Finalmente aqui estamos nós hoje para falar sobre um assunto muito interessante. É sobre a energética no campo das artes. Hoje a gente tem um privilégio, posso dizer assim, de ter o estudo da nova física desenvolvido pelo Dr. Norberto Kepp, e esse estudo científico estuda a manifestação da energética, essa energia essencial, criadora de toda a vida, da natureza, enfim, de tudo. E a gente hoje vai falar com vocês um pouquinho do que vai ser esse curso de pós-graduação Divino nas Artes, no segundo módulo, né? Onde a gente vai tratar esse tema, a visão científica das artes. Como é que a energética se manifesta nesse campo? Então, hoje eu estou aqui com o professor coordenador do curso de pós-graduação Divino nas Artes, Fabrício Biliotti. Olá a todos. Eu sou a Gisela Alcaide e nós temos na nossa tela para conversar junto conosco o engenheiro Alexandre Frascari, que é um dos co-inventores do Kepp Motor, motor de ressonância magnética. E Alex vai também dar aqui para nós uma contribuição excelente sobre esse aspecto mais tecnológico. Não, tecnológico não. Energético. Então vamos lá, podemos começar? Claro que podemos começar. Então, acho que a Gisela, só um pequeno assim, detalhe, né? Esse curso que nós estamos propondo, a aula que nós estamos dando, é um curso que é um curso de pós-graduação, mas é dividido em 3 módulos, que depois a gente vai falar melhor. Eles são, assim, é porque o aluno pode fazer em forma de curso de extensão, tá? Então, são módulos de 6 meses, e aí a gente vai ver. E hoje vamos falar das artes, que representa o segundo módulo de curso do curso de pós-graduação. É um assunto extremamente fascinante, Gisela. Fascinantíssimo. Vamos lá, então. Vamos. Do que você vai falar para a gente? Eu. Sim. Bom, eu vou tentar começar de uma forma bastante simples, mostrando como é que a gente faz essa conexão do campo energético com a arte. E vou trazer exemplos para que vocês possam ir acompanhando melhor. Vamos começar aqui. Olha, a energética constitui o início e centro de toda a realidade. De acordo que tudo tem uma origem energética, a gente, acompanhando os trabalhos do Dr. Kepp, e acredito que vocês já têm uma noção, vocês que estão aí nos ouvindo, que há necessidade de desinverter vários conceitos. Geralmente se tira alguma energia da matéria, como carvão, petróleo, e todas essas formas técnicas de tirar uma energia, mas o Dr. Kepp traz um conceito completamente inverso, que é da energia que vem tudo, e não da matéria. Ok, então vamos ver o comportamento da energia. Nesse estudo que o Dr. Kepp desenvolveu, do livro, o primeiro livro que ele escreveu a esse respeito, que é A Nova Física. Nova Física. Da Metafísica Desinvertida. Aí está. E não vamos explicar agora o título, porque só para explicar o título é uma aula. É uma aula. Ok. E nós vamos entender um pouco. Então eu vou ler aqui para vocês este parágrafo. Para entender a física, temos inicialmente de compreender todas as questões da energia, que se manifesta no setor do magnetismo, com seus derivados imediatos: eletricidade, eletrônica, força, movimento, luz, química, tempo, espaço. Então, vejam que o magnetismo, eu acho que qualquer um que está aqui me ouvindo vai identificar. Magnetismo, né? A gente pensa no ímã, tem aquela força de atração de um lado, de repulsão do outro, ele atrai o ferro. Então, tem ali uma movimentação em torno do ímã que nós identificamos com o magnetismo. Então,
a gente também tem magnetismo na arte, e é isso que a gente vai ver. E prestem atenção, ali fala aqui dos derivados do magnetismo. Então, vamos identificar esses derivados numa obra de arte, tá? Vamos passar já para o próximo. E aqui temos uma pintura de um artista alemão. Então, a gente vai começar a ver esses derivados do magnetismo. Começamos ali pela luz, né? A luz. Consegue identificar no quadro a luz? Conseguem, né? Então, temos o claro e temos o escuro. Do lado esquerdo, um pouquinho mais claro, do lado esquerdo, sim. E do lado direito, um pouco mais de escuro, mas com o contraste, né? No reflexo da superfície do lago, também a gente consegue identificar umas luzinhas, né, de claridade e umas sombras. Ok? Está claro? Então, notem que o magnetismo, assim como o ímã tem duas forças, atração e repulsão, em cada um destes aspectos do magnetismo, como a luz, por exemplo, também tem dois elementos. Agora vamos ver no espaço. O espaço é ainda mais fácil, vejam bem. No espaço nós identificamos aqui, ao contemplar esta pintura, os elementos que estão longe e outros elementos que estão perto, não é? A gente observa o que está para cima e diferencia do que está para baixo. A mesma coisa para a direita e para a esquerda. Então, todos esses elementos a gente faz uma espécie de uma dialética, né? A gente observa, vai comparando. De um lado é de um jeito, do outro lado é do outro. E essa combinação desses dois elementos traz aí um terceiro elemento que é importantíssimo, que é o elemento que vai fazer a harmonia, é o neutro. Tá? Assim como o ímã também tem ali o ponto de neutro. Então a gente estão acompanhando, né? Vamos passar para o movimento. O movimento, a gente tem um movimento para cima, para baixo, movimento para a direita, para a esquerda, ascensional, gravitacional. Dá para reconhecer isso numa pintura? Dá, não é? Até a gente pode quase ali perceber que o barco vai se movimentar, as pessoas na carroça estão se movimentando ali na diagonal. A própria montanha, que tem linhas diagonais, ela nos transmite uma sensação de movimento. As linhas diagonais sempre transmitem essa sensação. Parece que algo desce e algo sobe, certo? Fabrício está acompanhando? Absolutamente. Ok. Estou encantado. Que bom. Ok. E agora, para finalizar, o tempo, né? Não, ainda temos a força. O tempo, então, a gente pode reconhecer elementos temporais aqui. Pode ser de manhã, né? De noite não é. Então, a gente já sabe que é de dia. Pode ser de tarde, pode ser de manhã, a gente fica ali tentando localizar, né, no tempo que está acontecendo nessa ação. E para terminar aqui, o elemento força, né? Então, nós temos aspectos mais suaves, por exemplo, quando a gente olha as nuvens, sente ali uma suavidade. Quando a gente olha, talvez, o rochedo, já sente um elemento mais forte, mais sólido. E assim vai. Eu acho que cada um de vocês, com a vossa sensibilidade, vai identificar até talvez outros elementos que eu não prestei ainda atenção. Mas então eu queria vos deixar esta percepção de que toda a obra de arte é cheia desses elementos que a gente compara, de dois elementos que se dialogam. E é aí que o magnetismo está se manifestando. E nós o reconhecemos, porque também nós temos na nossa Constituição esse magnetismo. E então a gente estabelece conexões, assim como os ímãs se atraem, se a gente tiver dois ímãs, eles se atraem, nós, em uma obra de arte, também estabelecemos essa atração e até repulsão,
né? Existe de fato, Gisela, um diálogo, né? Sim. Que nós estabelecemos sempre com as obras de arte. Não é uma coisa só unívoca, não é a obra de arte nos transmitindo uma mensagem da mesma forma que nós assim não temos nenhum tipo de reação ao ver uma obra de arte. Então é sempre um diálogo, é sempre uma interação. Então também na experiência, na vivência, eu diria, Gisela, assim que as pessoas têm com as artes, sempre ocorre este diálogo. Existe até, eu diria, uma complementação entre a obra de arte e a pessoa que a admira, por exemplo. Uhum. Por isso que também aí entramos num outro elemento, que é o elemento mais interno, interior, da experiência interior, que cada pessoa depois interage também de acordo com o grau, digamos assim, de abertura que a pessoa tem para com a obra de arte, seja ela na pintura, depois a gente vai ver também no caso da música. Mas sempre há esse diálogo. Então, esse diálogo é uma coisa que faz parte da natureza do universo, né? Por conta do magnetismo. Por conta do magnetismo. Justamente. Isso. E uma coisa que o Fabrício trouxe agora, um elemento que eu vou aqui reforçar, nós somos espírito e corpo. O Dr. Kepp fala que nós somos um espírito corporificado, tem até mais elementos transcendentes no nosso ser do que elementos materiais. Então, na medida que esse diálogo acontece com os sentimentos, com algo assim mais transcendente, né? Que às vezes a gente não tem nem palavras para dizer o que é, e acontece a nível físico, em todos esses níveis, né? Ok, passamos ao próximo. Aqui ainda para a gente poder... vejam que quando uma pintura, por exemplo, tem bastantes contrastes, parece que nós queremos ficar olhando. É sim. Não é? Então é porque ela tem mais magnetismo, quando tem esses elementos. Agora, no próximo temos alguns outros exemplos. Então, na arquitetura é bem interessante, vejam que o movimento da torre apontado para cima, ele dá uma sensação de ascensão. E já a parte de baixo do globo já nos transmite uma sensação gravitacional. A própria esfera dessa estrutura arquitetônica tem todos esses elementos, direita, esquerda, cima, baixo. Né? E tudo que é redondo parece que tem movimento também. O movimento da bailarina aí é incrível, como uma perna para trás e os braços dela é puro movimento ascensional e a perna da frente gravitacional. Notam, né, que isso nos atrai profundamente porque tem esses elementos da energia essencial. Então, daqui para frente, quando vocês estiverem observando imagens, ou um movimento, uma dança, enfim, uma escultura, prestem atenção que parece que tudo pulsa, como o coração bate. Então, tem o movimento e o não movimento, como seria... Isso tem na música, né? O silêncio e a nota. Silêncios e notas. Pausas. A pausa as pausas e a nota. E as notas. Okay. Bom, e assim vai. E a gente tem aqui nos nossos olhos grandes obras de arte. À direita temos aí o Michelangelo, com essa maestria, né, de luz e sombra, movimentos muito fortes, né? Eu creio que agora com a descrição de como o magnetismo se manifesta, vocês já reconhecem mais facilmente. Reconhece, Fabrício? Eu reconheço absolutamente. Não, é uma coisa, inclusive, que a gente pode dizer que é natural no ser humano. É que Isso. A gente não sabe, muitas vezes, quando acontece esse fenômeno, que é, por exemplo, a gente fica diante de uma obra de arte, se encanta, geralmente a gente não sabe explicar por quê. Sim. Isso que de fato, também muitas palavras são demais. Mas tudo isso também tem uma explicação, justamente, que é a luz do estudo da energética e da nova física, que é esta obra incrível do Dr. Norberto Kepp, né? E a gente, por exemplo, nesse módulo que nós estamos também um pouco tentando de explicar, vamos falar muito nisso aí, inclusive com
coisas práticas, atividades muito práticas, não é só na teoria, né? Ok, vamos ao próximo. Esse é um parágrafo que eu dividi em 3 e fala assim: o elemento fundamental é o energético. Ele constitui a substância que fornece estrutura física a todos os elementos que existem, materiais ou espirituais. Ok? De acordo? Então, aqui ele é muito claro. O elemento fundamental é o energético e é ele que vai dar forma, ele que vai dar estrutura. Conforme o tipo de energia, assim se estrutura a matéria. Isso não é o que acontece no processo de criação artística? O artista tem um sentimento, ele tem uma intuição, e aí ele vai para a ação, e é todo esse elemento energético que está nele que vai determinar a forma, né? Então aí vem, um exemplo meio torto é quando o escultor faz uma determinada figura com um bloco de mármore, né? E lembrem sempre que a nossa vida é muito mais espiritual. Então, esse campo energético do ser de cada um é imenso e é muito intenso também. Tá? Então, aqui ele termina dizendo que na natureza, a própria matéria da natureza, essas praias lindas, esse Brasil maravilhoso, já preexiste em consequência dessa energia formativa. E agora, quando a gente pensa quem que fez tudo isso, né? Que ser é esse incrível, que emana essa energia, né? E faz coisas tão lindas para pensar. Vamos ao próximo. Então, a massa que forma não só o corpo do homem, mas toda a matéria, é construída continuamente por essa constante energia que elabora a cada segundo milhões de átomos em uma contínua criação. Quase um poema, não acham? Lindo isso. Essa energia que permanentemente está criando e criando esse universo que a natureza a gente sabe que é bonita, não é? Temos mais um próximo ou já? Então, em minha hipótese, esse vazio está carregado pela maior energia que inclusive dá origem às partículas que o rodeiam. Continuamos. E aqui eu trouxe a imagem para terminarmos, a imagem do Davi de Michelangelo. Michelangelo tem um apelido de o Divino. Ele tinha uma conexão com Deus tão grande que diz que ele até participava de uma seita secreta onde ele tinha mais liberdade para ter um relacionamento com Deus fora daqueles padrões da Igreja Católica. Então era uma necessidade interna que ele tinha tão grande de ter esse relacionamento, e vamos ver agora isso na sua obra. Então, este é um dos homens perfeitos, o Davi de Michelangelo. Pensem na questão que eu já vos falei, do magnetismo. O homem é simétrico, né? Direita e esquerda são supostamente semelhantes, mas complementares também, com funções distintas. E nós temos essa máxima de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E isso se manifesta também no seu corpo. Então, por isso, essa é uma grande obra de arte, de um grande impacto, uma das mais visitadas por milhões de pessoas que querem ter esse momento de contemplação por conta desse fator energético. Então, eu fico por aqui. Eu espero ter aberto aqui a sensibilidade de vocês para entenderem como que a energia está sempre presente na obra de arte e o artista precisa ter essa consciência. Isso vai fazer toda a diferença no seu trabalho e na sua comunicação com o seu público. Então agora... Só, Gisela, uma coisa rápida, já que você falou do Michelangelo, que é da minha terra. Sim. Então, é interessante o processo criativo dele, porque quando ele ia escolher os blocos de mármore, lá na Toscana, em Carrara,
ele escolhia o bloco exatamente já vislumbrando a estátua que sairia. Já ele escolhia na base da obra que ele ia fazer. Então, isso mostra uma questão interessante também de como o processo criativo é um processo energético e magnético de captação. Esse é um fato que não era só típico de Michelangelo, mas de como era típico de todos os grandes compositores. Eu lembro Beethoven, que ia na natureza ouvindo os sons da natureza e captava essas maravilhas, essas músicas maravilhosas. Era outros compositores como Brahms ou Wagner, todos eles falavam da mesma coisa, desse processo de captação que praticamente traz tudo na forma perfeita. E eles eram como, digamos assim, pessoas que estavam a serviço desta beleza para transcrever, claro, eles tinham experiência e tudo, mas para transcrever tudo isso em música ou em pintura, em escultura. O próprio Van Gogh falava muito nisso aí. Uhum. Interessante. Então, ninguém fica assim indiferente, mesmo que queira, mas ninguém fica indiferente a uma obra de arte. Ela sempre exerce uma influência e se for boa, se for bastante harmoniosa, se tiver ali um neutro em equilíbrio, né, esses elementos todos em equilíbrio, ela vai ter uma conexão muito saudável conosco e com a natureza, enfim. Porque são elementos universais, afinal, que todo mundo tem em condição de reconhecer, né? Isso. Bom, então agora eu vou dar a vez ao engenheiro Alexandre Frascari, para ele poder dar continuidade a este assunto, o magnetismo das artes. Minha vez? Sua vez. É sua vez, Alex. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, sim. Então eu vou tentar dar alguma contribuição aí nesse debate, né? Tentando mostrar um aspecto, assim, metafísico da energética, né? Ligado à questão da estética, né? Então, a gente fala metafísica, né? Metafísica estuda o quê, né? Estuda o ser, né? O ser enquanto ser, né? Por exemplo, a biologia estuda o ser vivo, né? Mas a metafísica estuda o ser que é universal, quer dizer, aquilo que vale para todos os seres, seja um ser vivo, um ser espiritual, um ser material, qualquer coisa que é, né, que existe, né? A gente é o estudo que a metafísica faz. O que desses seres é universal a todos os seres, né? Então, a metafísica, ela estuda essa unidade, né? Que a gente, em grego, né, se usava a palavra ousia, e que foi traduzida como essência ou substância. Então, a gente pode dizer que a metafísica estuda a essência ou a substância de todos os seres. Próximo. Então, esse gráfico aqui do Dr. Kepp, né, ele mais ou menos mostra, né, os aspectos transcendentais do ser humano, né? Então, quais são esses aspectos, né? Então, todo ser, ele é uno e trino, e ele é bom, belo e verdadeiro. Então, se vocês olharem aí no gráfico, né, vocês vão ver um triângulo, né? Que o triângulo é interessante, porque é uma figura que mostra justamente a unidade na trindade, quer dizer, você precisa de 3 lados para fazer a figura de um triângulo, né? Então, ele representa o uno e o trino. E o círculo, né, representa a perfeição, né? Então, vocês vejam que o ser humano, na sua essência, né, ele é sentimento de amor, raciocínio verdadeiro, né, e a beleza estética. Então, tudo que existe, todos os seres, eles são formados nessa trindade pela energia escalar, né? O Dr. Kepp fala assim, ó, são aspectos divinos no ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Todos os entes possuem intrinsecamente seus aspectos transcendentais.
Então, você pode dizer, por exemplo, que uma planta tem os seus aspectos transcendentais, o ser humano tem os seus aspectos centrais. Tudo que existe tem esses três aspectos intrínsecos, fazem parte dele, a ligação dele com o divino, né? Próximo. Então, por exemplo, aqui a gente vê um exemplo da Trindade. Reparem, aqui do lado esquerdo em cima, a gente vê a Trindade divina, quer dizer, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né? São três pessoas em um só, quer dizer, um Deus em três manifestações diferentes, né? E isso se reflete em toda a criação. Então, vocês podem ver, por exemplo, no ser humano ali embaixo, né? O amor, verdade, beleza, que nem a gente viu. Na música, por exemplo, os acordes, né? Para você definir um acorde, você precisa de três notas, né? Então, os acordes da música são trinos. A mesma coisa nas cores, né? As cores, você tem o vermelho, o verde e o azul, que formam todas as outras cores, né? São as cores primárias que, através delas, você consegue formar todas as cores que existem, né? E mesmo nos átomos, né? A gente sempre fala, né? Próton, elétron e nêutron. Quer dizer, são três elementos para formar um elétron. Ou no próprio cérebro, né? O cérebro ele tem três partes. Tem o hemisfério esquerdo, que é racional, o hemisfério direito, que é mais intuitivo, né? Que equilibra, né? O hemisfério racional, e o corpo caloso, que é o elemento que junta esses dois hemisférios. Então, tudo na natureza é trino, como a gente viu, quer dizer, reflete essa trindade. Próximo. E o Dr. Kev fala assim, bom, essa essência é constituída pela intensa movimentação dos átomos no campo da física e a ação espiritual no setor psíquico. Então, veja, essa energia, ela é tanto física quanto psíquica, né? Se não houvesse esse movimento concomitante, o ser humano e a própria natureza pereceriam, motivo pelo qual a sociedade está em tremenda dificuldade, pois o homem estagnou seu ato puro na vida social. O ato puro é justamente o ato bom, belo e verdadeiro. Então, o ser humano, para ser humano, ele precisa estar nesses três elementos. Quando ele sai disso, ele se deforma, né? Então, o Dr. Kepp continua. A essência do ser tende a se manifestar e expandir. É algo móvel, a própria ação pura em seu estado original. Posso mesmo afirmar que constitui o grande remanescente da integridade humana. Então, esse é o que o Dr. Kepp fala no livro Metafísica 1. Próximo. Também a gente pode estudar o ser, né, além da questão dos transcendentes, em relação à questão da substância, né? Então, o que é a substância, né? Então, Aristóteles falava da matéria e da forma. Seria mais ou menos como o corpo e a alma, né? Então, por exemplo, naquele exemplo que a Gisela deu da estátua de Davi, você tem o quê? Você tem a matéria do que ele é feito, que no caso é um mármore, né? E a forma. Então, você tem uma unidade entre essas duas coisas, né? Agora, o Kepp, ele expandiu esse conceito, porque se você pensar bem, né? Qual que é a matéria-prima que a gente fala? Quer dizer, aquilo de que é feito tudo que existe na natureza é energia. Então, na verdade, a matéria-prima é a energia essencial, né? E a forma são as ressonâncias dessa energia. Então, toda a forma que você tem é uma ressonância dessa energia escalar. Então, você tem a energia que forma tudo que existe e cada ser tem a sua forma, tá? Essa forma é justamente a questão da vibração energética, né? Então, vamos para o próximo. Então, aqui a gente tem um exemplo que eu coloquei, da física, né? Reparem lá, quando eu falei lá da Trindade, que a gente vai desde da questão espiritual,
na Trindade divina, né, até a questão dos átomos, quer dizer, entre o espiritual e o material, né, todos eles têm esses aspectos, tá? Então aqui eu estou colocando aqui um exemplo de um átomo, né? Quer dizer, como é que é um átomo, né? Eles são vibrações, quer dizer, a forma que o átomo tem é uma vibração que ele tem, né? Então o Dr. Kepp fala assim, ó, posso dizer que de acordo com a vibração aparece um tipo de composição imutável, que só se transforma em outro após a mudança de sua energética. A estrutura de cada elemento é constituída de acordo com seu tipo de vibração atômica. E se as partículas se unem de maneiras diversas, é porque a força escalar ressoou diversamente em cada uma delas, tá? Então, tudo que você vê quando há uma mudança na forma, quer dizer, há uma mudança na ressonância. Eu vou tentar deixar um pouco mais claro isso aqui. Posso? Então, repare, esse exemplo aí da esquerda, né, é um estudo que o pessoal faz com sons, né? Você coloca uma chapa e faz vibrar umas partículas, como um pó, um arroz, né? E dependendo da frequência da que você vibra, né? Você tem determinadas formas, você muda as formas, né? Então isso mostra muito bem como a forma determinada é determinada, né, pela ressonância da energia, tá? Então da mesma forma que essa placa ressona, por exemplo, né, a física fala que toda cavidade, quer dizer, todo elemento fechado, né, ou que tem uma forma, uma estrutura, ela tem suas ressonâncias. Assim que nem um violino, né, quando você toca o violino, ele vibra em determinadas formas, que são as ressonâncias que fazem você reconhecer o violino, né? Então, o ponto importante é que todas as formas são ressonâncias energéticas. Então, ou elas geram essa ressonância ou elas reverberam essa ressonância, né? Próximo. Isso acho que é uma coisa interessante, né? Oi. Então, que nessa ciência que é chamada até de simática, né? Isso. Praticamente cada nota se manifesta de uma forma específica, né? E Exatamente. aí, Alex, dá para ver também como essas formas são estéticas, são lindas. Sim. Como a beleza, de fato, está ligada a um conceito bem específico de energia. Essas formas são já manifestações de uma energia pré-existente, né? Então, e são bonitas. Então, como também, isso até a gente pode pensar que, mais em geral, no universo, que é feito de formas e de coisas, tudo seja bem organizado e perfeitamente ressonante, né? Você sabe, Fabrício, que fizeram uma experiência, né, com as aranhas. Então, quando tocava música clássica, a aranha fazia aquela teia perfeita, né? Toda simétrica, maravilhosa, né? E quando eles punham essas músicas pesadas atuais, né? A aranha fazia a teia cheia de buracos, quer dizer, tirava a coitada da aranha da ressonância dela. Isso é muito importante, porque depois, até na parte da música, a gente vai explicar um pouquinho também esse fenômeno. Tá bom, interessantíssimo. Vamos. Então, pode colocar o próximo? Então, então, todos esses padrões, tudo que você vê na natureza, né? A natureza é a máxima beleza, né? Então, repara que tudo que aparece na natureza, as formas que você vê na natureza, na verdade, o que que são? São reflexos da energia que está por trás. Então, repara que aí na foto aí mostra uma galáxia que tem a mesma forma de uma concha, né? A galáxia tem a forma de uma concha, né? É porque a energética
que cria essas formas, né, ela é semelhante, né? Ela é a mesma energética. Ali você tem, por exemplo, o girassol, né? Que são duas espirais de ouro, né? Opostas, que formam aquele miolo do girassol. E que é muito semelhante com aquela pinha que tem ali embaixo, né? Então, repare, quando você vê um padrão, uma forma da natureza, assim, o que você está vendo, na verdade, é como que a energia que está por trás se manifesta, tá? Então, pode pôr o próximo. Então, existe essa seção de ouro, o número de ouro, né? Que é uma proporção, né? Que desde a Grécia Antiga o pessoal já identificava com um padrão de beleza. Então, veja, aí do lado aí tem várias proporções, né, dessa figura do Partenon, né? E a figura 3 ali, que está escrito seção de ouro, geralmente é a figura que a maioria das pessoas acha mais estética. Então, você veja que essa seção, essa proporção áurea, né, é uma coisa que está intrínseca no ser humano, né? Ela é universal a todo ser humano, né? Então, pode mostrar o próximo? Na Idade Média, né, eles construíam as catedrais, né, usando essa proporção, porque essa proporção de ouro, né, era dita que fazia a ligação entre o céu e a terra, quer dizer, entre a matéria e a energia. Então, era um elemento transcendente, né? Então, eles construíam as catedrais, aquelas catedrais maravilhosas, né, procurando seguir essas proporções. E até hoje, essas proporções são utilizadas no design, né? Porque é a que é mais agradável. Agora, pode mostrar o próximo? O que é interessante, né, é que esse número de ouro, né, que a gente chama de Φ, né, ele tem umas características que são muito interessantes, porque, primeiro, ele é baseado na natureza. Quer dizer, tudo na natureza tem essa proporção, ou essas espirais áureas, né? E a natureza, né, existe um princípio metafísico, desde Aristóteles, chamado de princípio de economia da natureza. Quer dizer, a natureza não desperdiça nada, ela é perfeita, faz a coisa mais eficiente possível, né? E o número de ouro é o padrão que as coisas crescem. Então, quando você identifica em alguma coisa o número de ouro, a proporção áurea, você sabe que ela é natural. Se não tem a proporção áurea, é alguma coisa artificial e provavelmente já foge da estética, né, da beleza, né? Então, veja, a proporção áurea é muito interessante porque ela mostra a ligação da energia, né, da energética, da eficiência energética da natureza com o que é estético, porque tudo que tem essa proporção é uma manifestação de energia essencial, divina, né? E ela é a mais eficiente e a mais bela possível. Então, eu acho isso muito, muito interessante. Então, a gente pode passar para o próximo slide, né? Então, o Masaru Emoto, né, ele fez umas fotos, né, que o Fabrício vai explicar melhor para vocês aí, mostrando como esses padrões da natureza, como os sentimentos bons, né, os pensamentos bons, criam padrões estéticos belos da natureza, né? Então, Fabrício, agora eu passo para você continuar. De ouvir você é mais, velho. Alex, é muito interessante, né? É assim, digamos, fez um Só um gostinho, para depois o pessoal fazer o curso, né? exato, damos assim um petisco, vai. Sim, porque assim, quando falamos em artes, eu especialmente vou falar sobre música, justamente por causa
dessa dimensão energética, a música não foge do conceito que estamos tentando explicar. Então, vamos ver um pouquinho agora o PowerPoint. A música é o equilíbrio interior. Vamos no próximo slide. Norberto Keppe, no livro Sociopatologia, ele escreve assim: a arte é o que existe em maior utilidade devido ao seu aspecto fundamental de trazer equilíbrio para o ser humano. Mas por que a arte traria equilíbrio ao ser humano? Qual que a Gisela já, em parte, e o Alex já explicaram, né? Também por causa dessa questão energética, né? Vamos um momento no próximo. Aqui temos um gráfico que Norberto Keppe usa nos programas de TV, que nos mostra a formação do ser humano. O ser humano, ele tem, vocês podem ver um triângulo interno, né? Que são os 3 elementos da essência do ser humano. Embaixo à esquerda temos o sentimento, o amor, que, como também a Alex falou e a Gisela falaram, sempre existe uma dialética com outra dimensão, que é o raciocínio, a verdade. E a estética, a beleza, a harmonia é o elemento harmonizador, digamos, entre os 2 aspectos da essência humana. E nesse diálogo, aliás, nessa complementação entre esses elementos, do sentimento com o raciocínio, do amor com a verdade, equilibrados justamente pelo terceiro elemento, que é a estética, a beleza e a harmonia, é que o ser humano, ele consegue a maior eficiência, falando em eficiência, no sentido de captar melhor esta energia escalar, que justamente foi chamada de escalar por Nikola Tesla, porque para Tesla tudo que existe no universo vibra em escalas diferentes, mas sempre em relação a uma fonte emissora, que seria o Criador. Então, até a nossa estrutura, até fisiologicamente, é feita para captar estes elementos. Já falamos do hemisfério direito, que está mais ligado ao sentimento, o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, como o Alex falou, que está mais ligado à parte lógica do raciocínio, e os 2 ligados pelo corpo caloso, que faz o equilíbrio. Sim, Gisela. A Gisela... Só um aspecto que eu gostaria de pontuar para desmistificar essa noção de que o artista é só sentimento e emoção, de que a arte é só isso, e não que também é importante, se deve, é tão fundamental quanto o lado da razão, o lado da lógica, senão não tem a beleza. A beleza é o fruto dos 2. Então, é um ponto que na nossa sociedade precisa de um esclarecimento, para trazer equilíbrio até para o próprio artista. Sim. Além de beleza para a sua obra, equilíbrio para ele mesmo. Isso. A gente vai entender melhor com alguns exemplos e algumas coisas que a gente vai só dar como um petisco, eu repito, porque depois nas aulas a gente vai desenvolver mais. Então, mas todo ser humano tem justamente essa estrutura. Agora, vamos no próximo slide. Se nós vamos ver quais são os elementos principais, por exemplo, da música, e lembrem, como a Gisela falou, em tudo que é artístico existe sempre esse diálogo, essa dialética entre 2 elementos complementares, né? Também na música ocorre o mesmo fenômeno. A gente, por exemplo, quando canta uma canção, canta o quê? Uma melodia da canção, né? Fica cantarolando, etc. Eu vou evitar hoje de cantar, porque estou meio assim, um pouquinho resfriado, mas a gente fica cantarolando uma melodia. Mas essa melodia que a gente canta, ela também tem um ritmo, ela não deixa de ser assim, de ter umas referências, né? O ritmo nos dá um pouco a referência também. Por exemplo, do começo, no meio e do fim de uma frase musical ou até de uma melodia. Agora, esses 2 elementos, eles estão em equilíbrio, e tem que estar em harmonia.
Na música precisa ter a melodia, precisa ter o ritmo, mas também a harmonia. E a harmonia, ela se manifesta justamente como um equilíbrio entre melodia e ritmo, mas também como um elemento, um terceiro elemento importantíssimo na música, que é quando você, por exemplo, toca um violão, né? Toca um acorde, aquele famoso acorde de dó, que todo mundo que começa a tocar o violão, nossa, tem dificuldade, porque quando tenta tocar não sai nada. Mas essa é a harmonia, que quer dizer, a sobreposição de várias notas musicais que teoricamente estão em acorde. O Alex antes falava que basicamente tudo é trino. Vocês estão vendo? Melodia, ritmo e harmonia é trino. E um acorde musical também, geralmente tem 3 notas básicas. Uma é chamada tônica, por exemplo, na tonalidade de dó é dó, depois vem o mi, que é o terceiro grau, e depois vem o quinto grau, que é o sol. E os 3 estão numa relação harmônica. Ok? Tudo é trino, tudo tem este diálogo, esta complementariedade. Vamos lá com a próxima. Então, Norberto Keppe escreve: o belo é sempre dialético. Na música vem da união da melodia e do ritmo, na escultura da forma com a proporção, na pintura o belo é construído pela forma e cor ou tonalidade, no romance pela junção da história com a narração. Entre os dois valores deve existir a harmonia e isso causa a veracidade da obra de arte. Traduzindo, como a Gisela falou antes, esta dialética entre os vários elementos que ela estava mostrando, por exemplo, na pintura, é que dá aquela sensação, né, Gisela? Até de, não sei se de prazer, mas de alguma forma de, como que poderíamos definir? De satisfação. Porque esses elementos nós temos dentro também, não são somente elementos que se encontram na obra de arte. Nós reconhecemos isso porque nós somos feitos para reconhecê-los, ok? É como se isso fosse vida, né? Isso. Algo que pulsa, algo que vibra. Vida. Exatamente. Ok? Vamos lá. Então, agora, nós vamos ter 2 exemplos musicais. Vamos ter poucos segundos, porque não vamos ter muito tempo, mas eu gostaria que vocês ouvissem este primeiro exemplo de música e que, eventualmente, vocês colocassem, se quiserem, algum comentário no chat, tá? Vamos lá, Paulinha? Ok, esse é o primeiro exemplo de música do gênero heavy metal, chamamos assim, né? Então, claro que precisaria ouvir mais, mas por questões de tempo não vai dar. E vamos compará-lo com outro exemplo, outra música, que é Johann Sebastian Bach. Pode também colocar algum comentário. A Gisela acho que pode ler, porque Sim. eu tenho um computador lá, tenho um microfone na frente e não consigo enxergar. Então, a Cleide comentou da primeira, acredito, que é agressivo e causa ansiedade, e o Frederico falou que sente uma sensação de agitação extrema. Já na segunda, o Frederico falou de calmaria.
Podem escrever aqui os vossos comentários. Sim, que a gente bom vai a gente lendo, ver. né? Porque chega um pouquinho... Cleide, tranquilidade, mas se escutar por muito tempo, causa ansiedade nela. A música clássica, tá falando? Eu entendi que sim, não é, Cleide? Ok. Ju diz que a primeira é desagradável, a segunda alimenta a alma. A Iracema, a primeira muita agitação e a segunda sublime, paz. Luzia, que harmonia, paz nessa segunda música. Zoé, a primeira fragmentação. Bom, então, obrigado pelos comentários. Agora, nós temos, assim, várias coisas para comentar. O que nós podemos dizer é que a música, ela em si, tem uma mensagem, quer comunicar algo. A forma que a gente também interage com uma certa música, seja ela do gênero heavy metal ou a clássica, não é a música em si, mas é como nós reagimos. Então, somos nós em relação àquela música. Então, de alguma maneira, através da música, a gente pode também reconhecer não somente a música em si, com a mensagem que ela quer transmitir, como alguns de vocês falaram na primeira, fragmentação, agitação, alguma coisa assim, mas podemos também reconhecer às vezes, coisas que nós temos no nosso interior. Por exemplo, uma coisa sublime, etc., mas assim, de repente, eu vou lançar assim, será que esta ansiedade que chega a ouvir demais esta música não mostra que talvez quando nós estamos em contato com algo sublime, nós começamos a perceber também a ansiedade que temos? Será que é a música que causa ansiedade ou a música que vai despertar a consciência da nossa ansiedade, o que a gente tem dentro? Agora não é uma sessão de terapia, mas é importante perceber que a música, como a música tem uma mensagem, também nós interagimos com ela de uma forma diferente. Agora, é interessante, vamos na próxima, porque o Masaru Emoto, como que aconteceu lá, sumiram, não tem a imagem? Não. Vamos ver, porque... Enquanto ele procura, os comentários Sim, continuaram. Então, a Zélia falou que a segunda traz paz e a primeira é muito estressante. A Cleide diz que o filho dela, autista, gosta de Mozart. Bom, isso é muito interessante porque é estudado o efeito Mozart, né? Então, o efeito terapêutico. A música de Bach, Mozart e os outros compositores são consideradas entre as mais terapêuticas do mundo. Então, justamente porque elas remetem a esse núcleo interno da nossa essência, que é bom, belo e verdadeiro. Então, quando a pessoa se conecta a Gisela, é porque justamente ela ressoa, e aí entra o elemento energético, a ressonância que também nós estabelecemos com esses elementos, né? E a gente só compreende isso assim concretamente, tangivelmente, com esse estudo da nova física. Absolutamente. Sem esse estudo a gente não pode entender, né? Agora, o Masaru Emoto, como a professora Alex estava falando, fez essa pesquisa também com a música. E ao colocar, assim, num vidrinho, a 2 graus abaixo de zero, uma água que estava descongelando, e colocando o vidrinho em um microscópio que é chamado de campo escuro, porque ele permite de ver elementos que não são possíveis ver em microscópios naturais, ele colocava este vidrinho com o gelo, água degelando, no meio de alto-falantes. E ao tocar a música heavy metal, esse foi o resultado. Não tinha mais cristal de água. Enquanto, Paulo, na próxima, ao tocar a Pastoral de Beethoven, ou a área da quarta corda de Bach, esse era o resultado. Olha que formas lindas, estéticas, interessante, né? Claro, a água ela não tem vontade, a água segue mais ou menos o que vem para ela, né? Então é interessante porque quando até a professora Alex Frascari estava falando da questão da areia, a mesma coisa acontece com a água, com os cristais de água.
como eles são estéticos e bonitos quando é tocado um certo tipo de música, etc. Agora, a pergunta que surge é, mas qual que seria o elemento principal que constitui o nosso organismo? Não é a própria água, não são os líquidos? Então, a partir daí, nós tivemos o professor, o Dr. Roberto Giraldo, que trabalhou vários anos com o Dr. Roberto Kepp, eu e a doutora Julieta Villa-Lobos, Inger Thors, que é especializada nessa técnica de campo escuro, começamos um trabalho de ver quais são os efeitos da música no sangue humano. Será que o sangue, quando a pessoa ouve uma música, vai reagir um pouco como a água reage? E nós usamos exatamente as duas músicas que vocês acabaram de ouvir para ver como é que o nosso sangue age. Vamos ver um pouco rapidamente como funciona. Primeiro, esta técnica de microscopia, que é chamada microscopia de campo escuro. Ok? E vamos para a próxima. Então, aqui, por exemplo, nós podemos ver que no microscópio de campo escuro, vocês estão vendo campo escuro porque está preto, né? E aparecem as partículas do sangue, que são os glóbulos vermelhos. Acho que você vai dar um cliquezinho, aparece a flecha. Né? Isso. Os glóbulos vermelhos, que são estes redondinhos. Os glóbulos vermelhos, vocês estão vendo, são redondos, circulares, como a Gisela estava explicando antes. O que é a forma circular? É a forma de captação perfeita da energia, ok? Então, até o próprio organismo, nossas células, elas refletem esse elemento. O outro é o glóbulo branco. O glóbulo branco, que é responsável no sistema imunológico, das defesas imunitárias, enquanto o glóbulo vermelho, ele é responsável para levar oxigênio aos tecidos, etc. Tá? Depois o soro, que é a parte escura, né, onde os glóbulos, as várias partículas do sangue acabam, digamos, nadando. E foi descoberta esta partícula chamada microzimas ou endobiontes energinos. Uma partícula que geralmente no microscópio normal não é visível, e que foi descoberta não agora, foi descoberta no século XIX por um médico chamado Antoine Béchamp, um médico francês, que descobriu, de alguma forma, com estas partículas, depois estudadas mais a fundo por outros cientistas como Gunther Enderlein e, mais recentemente, pelo Dr. Giraldo e Dr. Roberto Kepp, são consideradas por ele como a primeira manifestação da energia no sangue, na parte fisiológica. Então, a presença desses pontinhos brancos, que vocês estão vendo, aquele pontinho branco, que é o microzima, é a primeira manifestação no organismo dessa energia. Esse aqui é o sangue que nós vimos antes, é o sangue de alguma forma de uma pessoa que está bem, está em equilíbrio. Esse já é o sangue de uma pessoa estressada. Estão vendo como aquelas moedinhas que formam quase pilhas, na verdade são os glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos em forma de pilhas e de moedas. Quando é que o sangue assume esta forma? Quando a pessoa está estressada, quando ela é sujeita ao mecanismo de estresse. Uma energia negativa, uma briga, ou algum fenômeno externo agressivo. Nós temos esse mecanismo de estresse que ele é natural, e o sangue ele reage por causa, inclusive, da adrenalina que começa a circular no sangue, que provoca até uma vasoconstrição, e os glóbulos vermelhos acabam se empilhando. E é interessante isso, e até o professor Alex pode confirmar, que geralmente, quando é que ficam apinhocados os glóbulos vermelhos? Justamente quando há uma interferência na energia. Vejam bem que, por exemplo, nesse exemplo, aquelas pontinhos brancos, que são as microzimas, quase não existem mais. Tá certo? Eu não sei, o professor Alex pode confirmar que quando os glóbulos vermelhos eles ficam juntando-se, é porque tem uma inversão de polaridade, eles ficam se atraindo, assim, Isso, justamente porque os glóbulos vermelhos, né, eles, por exemplo, quando eles estão equilibrados, né, o sangue funciona como um neutro, né, separa os elementos. Mas quando você tem uma interferência energética, que pode ser, ou, por exemplo, a onda de um celular,
ou uma questão psíquica da pessoa, né? Ela gera pontos positivos, né? Quer dizer, de cargas opostas na membrana das células vermelhas, e aí elas se atraem e grudam. Então, quando você vê esse robô aí, mostra um desequilíbrio energético, né? Por exemplo, radicais livres, como se fala muito, né? Provocam esse tipo de agrupamento, né? E isso já impede, porque, por exemplo, esses rouleaus, quando entram nos capilares, né? Eles entopem os capilares, né? Dificultam a oxigenação dos órgãos, né? Então, gera uma série de consequências somáticas, né? Por causa desse desequilíbrio energético. Exato. Então, se esta situação de estresse ela vai se estendendo, isso pode levar a problemas de saúde muito sérios, né? Sim. Então, esse é científico, mas tudo vem pela questão energética. Vejam bem, é uma coisa que não se leva muito em consideração. Vamos lá. É interessante que perde a forma, né? Que a forma Isso, da hemácia é redonda, né? Então, a ressonância da hemácia, né, é aquela forma redonda. E aí, quando ela perde a ressonância, ela se achata, quer dizer, ela para de receber energia, né? E muda a forma, fica numa forma dissonante, né? muito bem colocado, professor Alex, porque isso então mostra que o organismo é sujeito a um processo de perda de energia, não capta mais, né? Por Isso. causa da deformação. Da deformação, então, é o contrário justamente da forma, né? A perda. Sim, Gisela. O meu comentário é que nós somos tão sensíveis às questões energéticas que até uma música pode alterar o nosso Absolutamente. sangue. Absolutamente. Qualquer coisa que altere esse equilíbrio energético também afeta Isso, negativamente o nosso sangue, isso. fisicamente. Então, o que eu quero Não, dizer, mas sim, só queria levantar um aspecto aí que você pode explicar, talvez, é que depende da reação da pessoa, né? Porque a pessoa, ela pode escutar uma música bela, mas rejeitar essa música. Então, o sangue dela vai refletir essa rejeição. é sim, porque, por exemplo, a música ela tem uma mensagem, digamos, mas é a interação da pessoa, né? Isso. Eu até conheço pessoas que ouvindo música clássica se irritam, ficam muito Sim. irritadas. Aí elas pensam, bom, é a música clássica que me irrita. Ou, eventualmente, é o elemento psíquico, né? Que a música clássica está mostrando algo, está mostrando a irritação que já está na pessoa, que já Eu é fiz, presente, né? eu fiz um experimento uma vez É, com uma pessoa que gostava de heavy metal, sim. dessa música, usando a câmera Kirlian, né? Então foi interessante porque o hemisfério esquerdo, que é o racional, estava com energia boa, mas o hemisfério direito, que é o emocional, né, que mostra a parte interna da pessoa, estava parecia uma uva passa, tudo murcho. Então mostra assim que a pessoa racionalmente falava, não, eu gosto disso, né? Mas aquela música na verdade está fazendo um mal interno nela, né? Isso aprecia, né, da diferença entre os hemisférios esquerdo e direito do cérebro. É muito, muito bem colocado, professor Alex, porque aí a gente evita de entrar em questões de gosto. Eu gosto, eu não gosto. Não, é o que acontece de fato. E que a gente está também pesquisando. Vamos ver os próximos slides, justamente bem observado. Porque, por exemplo, vamos no próximo, no próximo. Quando nós fizemos testes com músicas, nós utilizamos exatamente estas duas músicas que vocês ouviram. Esse candidato, cujas iniciais são VP, porque não podemos revelar o nome da pessoa, ao ouvir a música que nós ouvimos, heavy metal, olhem qual foi a reação do sangue. Vocês notam alguma correlação com a imagem que nós vimos anteriormente? Então, a pessoa, que inclusive é uma pessoa que gosta do gênero heavy metal, então, como o professor Alex, isso confirma o que nós estamos falando, teve esse tipo de reação. O sangue aglutinou. As hemácias, os glóbulos vermelhos, ficaram apinhocados, né? Mostrando que houve, de fato, uma perda energética.
né? Uma deformação. Então, falando da energia e das questões que as formas, elas são manifestações dessa energia, quando um elemento ele perde a forma, ele de fato está mostrando que perdeu a capacidade de receber esta energia, né? E na música clássica, e olha atenção, nessa experiência que nós fazemos, a pessoa escuta a música uma atrás da outra. Então, o que acontece? A pessoa ouve a música, a gente pega uma amostra de sangue da pessoa, a gente coloca no microscópio, a gente filma. Isso é uma imagem, mas tem uma filmagem. E depois de um tempo, não muitos minutos, a pessoa volta e ouve a outra música. Então, olha o que aconteceu com o sangue da pessoa, tipo, 15 minutos depois de ter ouvido heavy metal. Então, estão vendo que, é claro, o sangue não se restabeleceu completamente ainda, tem uns sinais de tensão, mas olhem como em poucos minutos a pessoa já está voltando ao normal, a uma certa normalidade, a um certo equilíbrio no organismo. Entende? Então, esses são elementos muito importantes a se considerar, inclusive a respeito do que da música que a gente escuta, mas também, como o professor Alex falou, digamos assim, do tipo de reação que a gente tem diante de uma música, seja ela do gênero heavy metal, nesse caso, ou do gênero clássico, né? Porque pode acontecer o contrário, que a pessoa fica apinhocada com os glóbulos, com a música clássica, mas aí entra a parte psíquica. E a música nos mostra algo que a gente tem dentro de nós. E quando nós recusamos esta consciência, por exemplo, a música clássica me irrita, e o sangue fica apinhocado, o que isso significa? Que aquela música está trazendo a consciência dessa irritação, mas que eu tenho sempre. É só naquele momento, através da música, que eu estou percebendo. A música, ela tem uma função, nesse caso, como um espelho que está me mostrando, ok? Então, vejam bem como que são interessantes essas experiências, né, Gisela? Sim, a gente depois tem que remeter aqui ao nosso estudo da psique, que a vontade pode rejeitar aquilo que é bom para nós mesmos, pela vontade invertida, né? É interessante que a pessoa pode até falar, por exemplo, que gosta de um certo tipo de música que é sem estética, né? Mas inconscientemente, quer dizer, na parte interna dela, ela vai manifestar aquela ressonância energética. Então, mesmo que aí que entra a questão da psicopatologia, né? A diferença entre o que é racional e o que está inconsciente, quer dizer, o que a pessoa pensa, o que ela pensa que ela é, o que ela pensa que ela sente, e o que na verdade acontece com ela. Então, mesmo a pessoa dizendo que gosta de um certo tipo de música, se essa música ela não tem uma ressonância de acordo com a natureza, vai fazer mal para ela. Isso. Não importa se ela diz que gosta ou não. Exatamente. Sim, não é uma questão de gostar ou não gostar, a questão, como até a Gisela falava, é a questão da vontade, né? Então, por exemplo, aí, nos estudos do Norberto Kepp, é muito importante a percepção do conceito de inversão. Sem perceber o que é essa vontade invertida representa, etc., a gente não consegue entender o porquê que acontece o que o professor Alex está falando, que existe dentro de nós, inclusive, uma parte interna inconscientizada, que a gente não conhece, mas existe, está presente. Esta aparece muitas vezes também em relação a estímulos que vêm de fora, que serve um pouco como um espelho, né? Gisela? Nós temos muitos estudos para desenvolver nessa área, né? Eu só vou aqui citar o que comentaram aqui, deixa eu ver que já passou aqui, que o Dr. Hammer, alemão. Conhece? Sim. Quer falar? Não, não temos tempo, mas eu conheço. Então, ele conseguiu desenvolver uma música, uma melodia que curou o câncer da esposa. Sim, um exemplo é um exemplo muito famoso, exato. Já foi demonstrado até que a música do Beethoven, né, mata as células cancerosas até, né? Sim. No laboratório já foi feito isso. Sim. Então, nós temos inúmeros exemplos. Então, hoje não podemos, infelizmente, explicar tudo, mesmo porque, como a Gisela justamente ressaltou, nós estamos pesquisando.
Mas, assim, à luz da trilogia analítica dessa ciência da energética, a gente já pode realmente ver muitas coisas que, de fato, são reais, acontecem. Então, o nosso convite, né, é de quem não está ouvindo, não está assistindo, se junte a nós nesses estudos, né? Assim, nós temos muito prazer, inclusive, em dar estas aulas, porque são muito bom, lindas, não tem palavras, não São sei. bonitas, mas são transformadoras. A gente percebe que está descortinando esse entendimento, né? Está tirando véus da frente e dá vontade de querer saber mais, de fazer mais estudos, mais pesquisas. O Alex, que é um pesquisador, está permanentemente fazendo esses testes, essas pesquisas. Isso é muito bacana. Ele tem a máquina Kirlian, ainda funciona, Alex? Funciona. Oba. Então, a gente pode ir em Cambuquira, nas nossas imersões também, que a gente tem feito com os alunos, visitar o professor Alex e, quem sabe, aprofundar um pouco mais todo esse estudo. Sim. Vamos encerrando? Vamos encerrando, porque estamos na hora. Eu espero que vocês tenham aproveitado e que venham se juntar a nós, porque é um estudo muito, muito lindo. E vejam, com esta noção, os artistas, nem precisa ser artista, qualquer um de nós, tendo esse know-how, esse conhecimento, tem uma qualidade de vida muito maior. E sabe aquele gostinho que o jovem tem de ir para a escola e aprender? Eu acho que todos nós precisamos muito disso, para nos sentirmos jovens também, porque temos tanto para aprender, não é? Nesse curso, a gente tem alunos que são de diversas áreas. Temos médico, comerciante, engenheiros, alguns artistas também, professores. Então, não é um curso restrito a artistas, mas a todo mundo que tem, assim, uma noção da importância da estética, da beleza, e aqui a gente vê que tem muitas aplicações, né? Sim. Temos alguns comentários aqui. Já temos aqui alguns alunos. Exato, Walter, nós nos tornamos cientistas, todos nós somos um pouco cientistas, teólogos e filósofos. Então, Gisela... Sim, então tem algum slide para eles poderem ver? Você queria falar de alguma coisa a respeito do curso? Queria dizer que o curso, a gente está iniciando uma nova turma que vai fazer as aulas ao sábado, um horário bom, confortável, das 2 às 5 da tarde. Vai começar agora no dia 13 de agosto. Então, eu posso pôr aqui o telefone, quem quiser depois me procura, a gente conversa. E acreditem, vai ser muito transformador todo esse estudo. E nós temos já turmas que estão aqui estudando e realmente os depoimentos são muito bonitos. Hoje a gente só pode trazer professores, outro dia a gente traz alunos também para falar sobre essa experiência que eles estão tendo. O que mais? É tudo, acho que está aqui, mas foi um grande prazer. Eu, na verdade, não gostaria de ir embora. Gostei muito. A gente gosta também de fazer essas coisas, mas eu gostaria de agradecer o professor Alex Frascari, gostaria de agradecer a nossa apresentadora e professora Gisela Alcaide. E a você também. Ele é o nosso coordenador. Eu gostaria de me agradecer. Não pode. Tá bom. E agradecer a equipe técnica que está aqui na nossa frente, 2 jovens Paulo muito Bezerra sérios. e João Pedro Galasso, né, que estão nos ajudando aqui. E a todos vocês que estão aí nos ouvindo, colaborando, participando aqui ativamente. Foi um prazer muito grande. Essa horinha aqui que passou voando foi muito gostosa. Até uma próxima. Até a próxima, então. Tchau. Tchau.